está lá abraçando, confortando. É isso que faz ele se sentir forte, a família se sentir forte e amada. Amém? Nós somos uma família. Nós não somos uma igreja que não é família, nós somos uma família, onde um abençoa os outros, onde um choramos com os que choram, se alegra com os que se alegram. Então que você possa aprender a ser igreja e ser bênção na vida do irmão e da irmã, em nome de Jesus. Amém? Agora abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 28. Deus vai falar conosco de uma forma muito especial nessa noite. Essa palavra, ela mexeu muito comigo e tenho certeza que ela vai também desatar muitas coisas no teu coração. Eu tenho certeza que essa palavra vai desatar muitas coisas na tua alma. Gênesis capítulo de número 28, versículo de número 10. A você que não tem uma Bíblia, compra uma Bíblia. É importante que você compre uma Bíblia, traga ela. A você que está aí com o telefone, abra no aplicativo da igreja. A você que está conosco no culto online, se você puder, compartilhe esse culto lá no grupo da sua família, para que pessoas nessa noite possam ser abençoadas por Deus através da palavra, em nome de Jesus. Gênesis capítulo 28, versículo de número 10. O tema da palavra de hoje é o sonho de Jacó. Diga assim, o sonho de Jacó. Diz assim a Bíblia, Gênesis capítulo 28, verso 10. Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras, dali usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra, e o seu topo alcançava os céus. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Diga assim, e os anjos de Deus subiam e desciam por elas. Diga assim, fale comigo nesta noite, através dessa palavra. Abra os seus olhos, nós vamos ler muitos versículos essa noite. Eu vou citar muitos versículos, porque eu queria que você pegasse uma caneta e estivesse anotando. Vamos projetar a maioria deles aqui, mas presta atenção, abra os seus olhos, deixa Deus falar conosco. Amados, a primeira coisa que nós precisamos entender é que Deus chamou a cada um de nós para que nós pudéssemos ser uma bênção. Deus tem um chamado para a minha vida e para a tua vida, para que você entenda que você é bênção aonde você estiver. Você é bênção na sua casa, você é bênção no seu trabalho, você é bênção na sua empresa, você é bênção na rua, aonde você estiver. Você é alguém que está liberando, você está declarando a bênção do Senhor com a presença sua. Você está liberando a bênção em todos os ambientes aonde você está. Certa vez Deus disse para um homem chamado Abraão, Bíblia, Gênesis capítulo 2, verso 1 e verso 2, diz assim, Deus dizendo para Abraão, ora, o Senhor disse a Abraão, sai da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai, para a terra que eu te mostrarei, verso 2, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o seu nome. Olha o final do versículo, diz assim, e se tu uma bênção. O que quer dizer isso? E você será uma bênção. Diga graças a Deus. Diga assim, eu sou uma bênção. Diga, eu sou uma bênção. A você que está conosco no culto online, digita aí, eu sou uma bênção. Presta atenção, amado. Talvez você está vivenciando dias, vivenciando situações onde você está olhando para dentro de você mesmo e você não está entendendo que você é uma bênção. Você é uma bênção, você é um abençoador. Por onde você andar, você é um abençoador. Diga mais uma vez, eu sou uma bênção. Entenda isso. Nós temos um texto de Gênesis capítulo 28, verso 10. Não precisa abrir, mas eu queria que você abrisse Gênesis capítulo 25, verso 23. Porque aqui nós vamos entender a história desse homem chamado Jacó. Você vai entender quem foi Jacó e por que nessa noite nós vamos aprender, e por que nessa noite ele vai ensinar tanto a mim, e por que nessa noite ele vai ensinar tanto para mim e para você, amados. Esse homem chamado Jacó é um homem que foi tremendamente usado, abençoado por Deus. Mas agora eu queria que você pudesse entender um pouco da história dele. A história desse homem diz que a mãe de Jacó, chamada Rebeca, essa mulher, ela teve filho.
ela engravidou para ter filho. Mas naquela época não era normal ser mãe de gêmeos. Então aquela mulher engravida, e dentro do ventre dela começa ali a mexer de forma muito assustadora. Então aquela mulher chamada Rebeca procura ali os mais experientes para perguntar: o que está acontecendo aqui no meu ventre? Está mexendo muito, essa gravidez é normal? O que está acontecendo? Ouça aqui, presta atenção, porque a mãe de Jacó tinha curiosidade de saber aquilo que estava acontecendo. Olha para o texto, Bíblia, Gênesis capítulo 25, verso 23, diz assim: e o Senhor disse: há 2 nações no teu ventre, e 2 povos se dividirão nas tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro, porque o maior servirá ao menor. Diga assim: porque o maior servirá ao menor. Então aquela mulher teve o entendimento daquilo que estava acontecendo dentro do seu ventre. Ali dentro do ventre daquela mulher havia 2 nações, 2 povos, 2 tribos. Então aquela mulher começou a passar toda a sua gravidez pensando: meu Deus, essa palavra que foi revelada a mim, essa palavra que foi liberada sobre a minha vida, eu começo a imaginar que essa mulher passou toda a gravidez preocupada, porque Deus havia revelado a ela que 2 nações haviam dentro do ventre daquela mulher. Ouça isso. Então nasce os 2 filhos, então nasce Esaú, então nasce Jacó. A Bíblia diz que Esaú era com o corpo tomado de pelos, o peito tomado de pelos. A Bíblia diz que Esaú tinha uma profissão de caçador. A Bíblia diz que Esaú era um homem extremamente bom na caça. Todas as vezes que ele saía para caçar, ele sempre voltava vitorioso da caça. Mas por sua vez Jacó era um jovem um tanto quanto que gostava de cozinha. Jacó gostava de uma vida um pouco mais pacata. Jacó era aquele que gostava de estar no meio ali, uma coisa mais light, mais tranquila. E a Bíblia diz que o pai de Esaú e o pai de Jacó, ele se encantou muito mais por Esaú do que por Jacó. Mas por que, pastor? Porque Esaú era um homem tomado da caça. Esaú era um homem do campo. Esaú gostava de fazer coisas extravagantes. Presta atenção aqui. Naquela época, todas as vezes que dava-se um nome para alguém, o nome tinha um significado muito grande. Então o significado do nome de Jacó era enganador, aquele que nasceu para enganar, aquele que nasceu para trapacear. Deixa Deus falar com você nessa noite. O nome de Jacó é aquele que havia nascido sem perspectiva de vida, aquele que não havia nascido para vencer. Olha a Bíblia o que diz para nós. Gênesis capítulo 25, verso 28, diz assim. Gênesis capítulo 25, primeiro o verso 27 e depois o verso 28. E cresceram os meninos. Esaú foi homem perito na caça, homem do campo, mas Jacó era homem simples, habitava em tendas. Verso 28, e amava Isaque a Esaú, porque a caça era o seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Você entendeu esse texto? Eu vou ler de novo para você. Verso 28, diz assim: e amava Isaque a Esaú, porque a caça era o seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Meu Deus, as mães não ficam bravas comigo não, mas aqui o texto diz o quê? Que tem pai e tem mãe que prefere o quê? Alguns filhos. Lá na sua casa é assim? Lá você acha que tem um filho mais preferido do que o outro? Você fala assim: esse é o filhinho da mamãe, é a filhinha da mamãe, a mamãe gosta mais desse. Quem é o mais queridinho da mamãe na sua casa? É você ou é um dos seus irmãos? Mas a nossa mãe, ela fala o que para nós? Para a mãe, todo filho é? Para a mãe, todo filho é? E é igual mesmo. Mas tem aqueles que dão mais atenção para a mãe, tem aquele que dá mais atenção para o pai. Então o texto diz que Jacó era amado pela mãe e Esaú era amado pelo pai. Aqui Deus começa a falar comigo, aqui Deus começa a falar com você. Eu escrevi uma frase aqui que diz o seguinte, presta atenção. Cuidado, meu amado, o diabo sabe o seu nome, mas ele sempre vai chamar a mim e a você pelo seu e pelo meu pecado. Ouça, o diabo sabe o seu nome, mas ele sempre vai chamar a mim e a você pelo seu e pelo meu pecado. Deus conhece o seu pecado, mas Deus sempre vai chamar a mim e a você pelo nome, porque para Deus não importa o seu pecado, para Deus não importa o que você fez
fez de errado. Para Deus importa se você entende, se há arrependimento no teu coração, e se você entende que é filho amado do Pai. Ouça isso. Talvez lá fora você é conhecido pelo seu pecado, talvez lá fora você é conhecido pelos seus erros, talvez lá fora você é conhecido por coisa de errada, talvez que você fez, mas para Deus não importa o que você fez, porque Deus te chama e te conhece pelo nome. Deus te chama você e a mim de filho e filha amada do Pai. Diga glória a Deus. Para muitos Jacó era enganador, para muitos Jacó era alguém sem futuro, mas para Deus Jacó era um filho amado. Ouça isso. Por muitas vezes, amados, você tem abrido mão da bênção de Deus na sua vida. Por muitas vezes você tem abrido mão daquilo que Deus tem para a sua vida, para a tua casa. A Bíblia diz que naquela época todo filho mais velho era chamado filho primogênito, e o pai sempre abençoava o filho primogênito, era a lei daquela época. Ouça isso. A Bíblia diz que certa vez Esaú chega cansado de uma caça mal sucedida. Esaú então chega em casa com fome, faminto. Abra os seus olhos, presta atenção. Esaú então chega faminto de uma caça mal sucedida. Esaú então chega em casa e começa a perceber que naquele dia o seu irmão Jacó estava preparando uma comida deliciosa, o cheiro estava agradável. Então Esaú chega e diz assim para o seu irmão: Jacó, eu estou faminto, dai-me um pouco dessa comida para que eu possa saciar a minha fome. Dá-me um pouco desse alimento para que eu possa saciar a minha fome. Então Jacó olha para o seu irmão e diz assim: eu só te dou um prato de comida se você vender para mim o direito da primogenitura. O que é isso, pastor? Jacó disse: eu só dou para você um prato de comida se você abrir mão da bênção de Deus sobre a sua vida. Ouça isso, amados. Jamais tome decisões com a cabeça quente. Jamais tome decisões de forma precipitada. Jamais tome decisões com o estômago vazio. Jamais tome decisões sem consultar a Deus. Jamais tome decisões sem dobrar os seus joelhos e falar com Deus. Ouça, porque talvez uma decisão que você tomou, por mais simples que você acha que ela seja, ela pode fazer com que o seu futuro seja um futuro tomado por tragédias. Presta atenção, queridos. Eu quero ler o texto com você. Gênesis capítulo 25, versos de número 29 ao verso 33. Projeta, por favor. Diz assim: e Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. Verso 30. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, deixe-me comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso chamou Edom. Sabe o que Jacó pediu para Esaú? Me deixa comer desse guisado. Eu estou cansado, eu estou faminto, eu estou exausto, me deixa comer dessa comida. Olha para a Bíblia, verso 31. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. Verso 32. E diz Esaú: eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Sabe o que neste momento Esaú faz? Levanta os seus olhos. Nesse momento Esaú despreza a bênção de Deus sobre a sua vida. Amados, por muitas vezes eu e você desprezamos a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Pastor, mas como é que eu desprezo a bênção de Deus? Sabe quantas vezes você tomou decisões e não consultou a Deus? Por quantas vezes durante esse ano de 2023 você estava longe da graça, longe da presença do Senhor Jesus? Quantas vezes você permitiu, talvez a situação, a circunstância, afastar você de Deus? Quantas vezes você permitiu o problema ou a situação difícil fazer com que você ficasse isolado de Deus, isolado da presença de Deus? Quantas vezes, meu irmão, minha irmã, você abriu mão daquilo que Deus tinha para liberar sobre a sua vida, porque em um determinado momento da tua vida faltou para você algo chamado maturidade? Ouça isso. Deus quer gerar em mim, Deus quer gerar em você maturidade. É chegado um tempo de você vivenciar uma nova estação, é chegado um tempo de você vivenciar a bênção de Deus na sua vida. Mas só se vive uma nova estação, só se vive um novo tempo, homens e mulheres ser tomados com o coração cheio de maturidade. Diga glória a Deus. A maturidade, ela não vem de qualquer maneira. Sabe como é que vem a maturidade na minha vida e na sua vida? A maturidade, ela vem através dos problemas.
A maturidade, ela vem através das situações difíceis. A maturidade vem através das dificuldades da vida. É isso que vai gerar em mim e em você algo chamado maturidade. Olha o que esse homem fez, chamado Esaú. Ele abriu mão da bênção de Deus. Verso 33. Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. Então esse homem, o irmão de Jacó, então vendeu a primogenitura. Sabe por que ele fez isso? Porque ele não entendeu aquilo que estava sobre a vida dele. Amado, você precisa entender a bênção que está sobre a sua vida. Você precisa entender de quem você é filho. Você precisa entender a bênção que Deus quer liberar sobre a sua vida. Mas ouça isso, Deus só vai liberar a bênção sobre a minha vida, sobre a sua vida, quando nós entendemos que o nosso coração, que a nossa vida precisa ser uma vida madura. Homens e mulheres maduros. Quem é você diante de Deus, amados? Jacó para muitos era um enganador. Esaú era aquele que abriu mão da bênção de Deus. Quem é você para Deus? Esaú é aquele que abriu mão do mover de Deus sobre a sua vida. Talvez é você que ainda não desceu as águas do batismo. Você talvez está abrindo mão de dizer para todas as pessoas: eu declaro que a partir de hoje Jesus é o meu único e suficiente Salvador da minha vida. Talvez você hoje está abrindo mão, sabe de quê? De declarar para todas as pessoas que você decidiu e entendeu que a sua vida precisa e vai ser uma vida de servir ao Senhor para todo sempre. Esaú abriu mão da bênção de Deus. Jacó tinha sobre os seus homens, sobre os seus ombros, aquilo que era o nome dele, enganador. Olha o texto, Gênesis capítulo 27, verso 6. Gênesis capítulo 27, verso 6 e verso 7. Diz assim: então falou Rebeca a Jacó seu filho, dizendo: eis que tenho ouvido teu pai, que falava a Esaú teu irmão, dizendo: traze-me a caça, para fazer um guisado saboroso, para que eu coma, e abençoe você diante da face do Senhor nosso Deus, antes que eu morra. Levanta os seus olhos. Nesse tempo Jacó já estava com os olhos cansados. Nesse tempo Isaac já estava com os olhos cansados. Nesse tempo Isaac estava não conseguindo ter uma boa visão. Então ele disse: olha meu filho, vai lá no campo, Esaú, prepare uma boa caça e prepare um bom prato para que eu coma e abençoe você. Presta atenção, porque aqui Deus começa a falar conosco nessa noite. Então a mãe ouve aquilo que o pai está liberando sobre a vida do filho mais velho. Então, mais do que depressa, a mãe ajudou então a Jacó preparar um prato para que pudessem enganar o irmão. E nesse momento, meu irmão, minha irmã, sabe o que acontece? Nesse momento, com a ajuda da mãe, Jacó então prepara um prato, coloca pelos sobre o seu corpo, entra então no quarto e dá comida para o seu pai, para que o seu pai coma. Olha o texto, verso 27, do mesmo capítulo 27, Gênesis capítulo 27, versículo 27, diz assim: e chegou-se e beijou. Então, sentindo o cheiro das suas vestes, abençoou e disse: eis que o cheiro é do meu filho, e como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Verso 28. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus e da gordura da terra, e abundância de trigo e de mosto. Nesse momento aqui, Jacó está sendo abençoado. Olha o versículo 29, projeta por favor. Sirvam-te todas as nações e curvem-se a ti, Senhor dos seus irmãos, e os filhos da tua mãe, e encurvem-se a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam todos aqueles que te abençoarem. Diga glória a Deus. Sabe o que Deus está fazendo? Sabe o que o pai está fazendo nesse momento? Abençoando o filho. Presta atenção. Nesse momento Jacó engana o pai. Nesse momento Jacó engana o irmão. Nesse momento Jacó faz com aquilo que o seu nome era gerado possa se cumprir na tua vida. Então Jacó engana o irmão, Jacó engana o pai. E nesse momento em que Jacó engana o irmão, engana o pai, a Bíblia diz que de repente Jacó sai e chega então Esaú para levar a comida para o pai. O pai disse: Esaú, eu já abençoei você, meu filho. Então Esaú descobre que foi enganado. E a Bíblia diz que nesse momento Isaac começa a ficar com o coração tomado de tristeza. Então Esaú, com o coração amargurado, diz: eu vou matar o meu irmão Jacó.
Então nesse momento, amados, Jacó começa a pensar: eu preciso fugir do meu irmão, porque eu cometi algo ruim aos olhos de Deus. E talvez você pode pensar aí no seu lugar: pastor, mas esse homem chamado Jacó, ele enganou o irmão, ele enganou o pai, e ainda assim foi abençoado. Por que é que Deus abençoou então a vida de Esaú? Sabe aquilo que Deus espera de mim e de você? Um coração tomado de arrependimento. Deus espera de mim e de você um coração tomado todas as vezes que nós errarmos, todas as vezes que nós falharmos, que nós possamos abrir o nosso coração e dizer: Senhor, me perdoe do meu pecado, me perdoe da minha falha. Sabe o que faltou para Esaú? Ter um coração tomado de humildade. Sabe o que faltou para Esaú? Entender e reconhecer a soberania de Deus, porque Esaú só queria ser abençoado para mostrar para as pessoas que ele era o cara. Olha para a Bíblia, Hebreus capítulo 12, verso 16 e 17, olha o que diz a Bíblia: ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu seu direito da primogenitura. Verso 17, vocês sabem também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas tivesse buscado. Levanta os seus olhos. Sabe o que Deus sempre vai esperar de mim e de você? Um coração tomado de arrependimento. Deus sempre vai esperar de mim e de você um coração tomado de arrependimento diante dele. Sabe o que acontece nesse momento? Nesse momento aqui, meu irmão, Jacó começa a fugir. Nesse momento Jacó começa a fugir de medo de morrer. E eu pergunto para você, nesta noite, você está fugindo de quê? Você está fugindo de quê, meu irmão? Você está fugindo talvez do problema, você está fugindo talvez dos vícios, você está fugindo talvez de Jesus, de aceitar Jesus, você está fugindo talvez do pecado. De que você está fugindo? De que você está correndo? Qual é o problema que te aflige? Qual é o problema que está roubando o seu sono? Qual é o problema que está roubando a sua paz? Sabe o que estava roubando a paz de Jacó? Porque naquele momento ele havia enganado o seu pai, ele havia enganado o seu irmão, então ele começou a fugir. O que está roubando a sua paz? O que está roubando a sua alegria? De que você está fugindo, amados? Responda para você, de que você está fugindo? Eu escrevi uma frase que diz o seguinte: você pode usar uma escada, mas você pode continuar esperando. Que escada é essa, pastor? A escada é Jesus, que vai ligar a minha vida e a sua vida a Deus. A escada é Jesus, que vai ligar a minha vida e a sua vida aos céus. A escada é Jesus, que quer sempre liberar uma bênção grandiosa sobre a minha vida, que sempre quer liberar uma bênção grandiosa sobre a tua vida. E Deus está dizendo para você e para mim, meu filho, a primeira coisa que você precisa fazer na sua vida é sair do meio do problema, é sair do meio da dificuldade. Saia do meio do problema, saia do meio daquilo que está roubando a sua paz. A Bíblia diz então que Jacó começa a fugir. Jacó então sai. Olha para o texto, Gênesis, capítulo de número 28, verso 10. Então partiu Jacó de Betseba e foi para Harã. Jacó saiu do problema, Jacó saiu do problema, saiu da dificuldade. Tem muitas pessoas que ficam rodeando o problema, tem muitas pessoas que dão muito holofote para o problema, tem muitas pessoas que dão muita atenção para o problema, amados. Você dá pouca atenção para Deus e muita atenção para o problema. Sabe aquelas pessoas que só ficam olhando para a situação difícil? Sabe aquelas pessoas que só ficam olhando para o problema? Ouça isso, talvez você começou esse mês olhando apenas para o problema, e Deus está aqui tão perto de mim, tão perto de você, dizendo assim: meu filho, minha filha, olha para mim, olha para mim, meu filho, olha para mim, minha filha. E sabe o que você está fazendo? Olhando para o problema. Sabe o que você está fazendo? Olhando para a dificuldade. Talvez você está pensando agora: pastor, o senhor não sabe o tamanho do meu problema, o senhor não sabe o tamanho da minha dificuldade. Se o senhor soubesse o tamanho do meu problema, o tamanho da minha dificuldade, o senhor estaria triste como eu estou triste. Ouça isso. Não importa o tamanho do seu problema, não importa o tamanho da sua dificuldade, levanta os seus olhos e volta os olhos para Deus, porque nessa noite Ele permitiu você estar nesta casa, para que você pudesse ser abençoado, para que a palavra pudesse falar ao teu coração, e que você pudesse entender: você é filho e filha de Deus. Diga aleluia. Talvez muitos que estão aqui nessa noite
pensaram em desistir da vida. Talvez muitos que estão aqui pensaram em jogar a toalha. Talvez muitos que estão aqui pensaram em desistir do casamento, talvez da empresa, talvez da amizade, talvez do trabalho, talvez da própria vida. Muitos que estão aqui, amados, talvez receberam um diagnóstico médico fazendo você ficar paralisado, paralisada, entristecido, com teu coração tomado de tristeza. Ouça, amados, todas as coisas estão no controle da mão de Deus. Nada foge do controle de Deus, nada foge do controle das suas mãos. Ainda que você esteja passando dificuldade, ainda que você esteja passando por um vale, nada passa desapercebido a presença do Senhor nosso Deus. É por isso que eu declarei no meio do culto sobre a tua vida, que eu disse que está chegando uma nova estação sobre a sua vida. É por isso que eu disse que está chegando um novo tempo sobre a sua vida. É por isso que eu disse que está chegando um tempo de alegria sobre a tua vida. Embora você olhe para a direita, embora você olhe para a esquerda e você não consiga ver, você não precisa ver, você precisa ter fé e acreditar que está chegando um tempo de alegria, um tempo de contentamento, um tempo de graça sobre a tua vida, em nome de Jesus. Então o Senhor ora para mim e para você, amados. Ele ora para a minha casa e para a tua casa. Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que eu preciso. Ele sabe das angústias do teu coração, Ele sabe das angústias do meu coração e da minha alma. Aí Ele pergunta para mim e para você, olhando para mim e para você, mas sabe qual que é o nosso problema? Nós estamos muito focados no problema e não conseguimos ouvir Deus. Nós estamos focados numa situação difícil e não conseguimos entender Deus. E Ele está olhando para mim e para você. Sabe as lágrimas que você tem derramado no seu travesseiro, as lágrimas que você derrama indo para o trabalho, as lágrimas que você derrama na sua empresa, sozinho. Quando alguém fala para você, você está chorando, você diz, não, é um cisco no meu olho. Tem chegado diante de Deus, meu irmão, minha irmã. As suas tristezas, as suas frustrações têm chegado diante de Deus. Ele sabe de tudo que você está passando, Ele sabe de tudo que você está enfrentando, mas Ele quer dizer para você, meu filho, coloque a tua confiança em mim, coloque a tua fé em mim, coloque a tua esperança em mim. Levanta os seus olhos. Ele olha para mim e para você e diz, querido, está chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, que jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te falar que Ele está cuidando. Por mais uma vez, está chorando porque se você tem que jamais se esquecer, e cuidar de você. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Então ouça, está chegando a nova estação sobre a sua vida, está chegando um novo tempo sobre a sua vida. Deus está olhando para você, embora você não consiga ver, embora você não consiga perceber, Ele está olhando sobre a tua vida. Ele está olhando para você, meu irmão, minha irmã. Ele para tudo por causa de você. Ouça, Deus está parando tudo por causa de mim, por causa de você. A Bíblia diz que Jesus está vindo para a casa de um homem chamado Jairo, mas Ele parou a tua trajetória para curar uma mulher com fluxo de sangue. Ele está parando toda a agenda por causa de você. Ele parou o céu por causa de você nessa noite. Sabe por quê? Porque aquilo que você está enfrentando é importante para Deus. Então Ele parou tudo por causa de você. Ele está olhando nos seus olhos dizendo, filho, filha, eu estou cuidando de tudo. Mas pastor, eu não estou vendo. E Deus está dizendo para você, minha filha, eu estou cuidando de tudo. Eu estou cuidando de tudo, meu filho, minha filha. Presta atenção no texto aqui, meu irmão, minha irmã. Jamais tome decisões precipitadas. Gênesis capítulo 28, verso 11 diz assim: e chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma pedra, pôs ali
usou-a como travesseiro e deitou. Levanta os seus olhos. Nesse momento então Jacó para, porque ele está fugindo do irmão, ele está fugindo do pai. Ele saiu da cena do problema, com perspectiva sobre os seus homens de nome de enganador. Ele sai de casa, fugido, sem esperança. E a Bíblia diz que Jacó então para em determinado lugar, porque o cansaço já tomou os seus ombros, o cansaço já tomou o seu coração. Talvez você está cansado, meu irmão. Talvez você chegou até aqui cansado, cansada. Talvez você fale assim: pastor, eu estou tão cansado, tão cansada. Sabe o que Jacó fez? A Bíblia diz que ele pega uma pedra e faz dessa pedra de travesseiro. E o texto diz que ele estava tão cansado, que ele começa a dormir nessa pedra. Presta atenção, queridos, ele dorme nessa pedra. Ele estava tão cansado que ele começa a dormir e começa a sonhar. A Bíblia diz que Jesus, ele é a pedra. Ouça isso, meu irmão. Você precisa entender que você precisa descansar em Deus. Você precisa depositar em Deus a sua confiança. Você precisa descansar em Jesus. Jesus quer que eu e você possamos descansar nele. Sabe qual que é o seu problema? Sabe qual que é o meu problema? Nós não descansamos em Deus. Nós não descansamos em Jesus. Nós por muitas das vezes colocamos o problema nele, mas nós começamos a pegar o problema de volta. Ouça, levanta os seus olhos, aprenda a descansar em Deus. Ele está cuidando de tudo. Ele está cuidando de você, ele está cuidando da tua casa, ele está cuidando da tua família, está cuidando do seu esposo, da sua esposa. Deus está cuidando de tudo. Mas você precisa encher o seu coração de fé e acreditar que Ele está cuidando de tudo. Ele está cuidando de tudo. Olha para a sua Bíblia, Gênesis capítulo 28, verso 12. E teve um sonho, no qual viu uma grande escada apanhada na terra, e no topo da escada ela apoiava nos céus, e os anjos de Deus, diga assim, os anjos de Deus, diga os anjos de Deus, subiam e desciam, diga os anjos de Deus, subiam e desciam, diga mais uma vez, os anjos de Deus, subiam e desciam. Presta atenção, ouça isso. Jacó então dorme, com a cabeça sobre aquela pedra. Então ele começa a sonhar com a grande escada. Essa escada toca a terra, mas essa escada também toca os céus. Meu Deus, de repente ele começa a sonhar, sabe com o que? Com anjos. Anjos de Deus subindo essa escada, anjos de Deus descendo essa escada. Ouça, meu irmão, minha irmã, sabe o que o anjo de Deus faz quando ele sobe a escada? Ele está levando as suas orações, ele está levando as suas petições, ele está levando o seu clamor, ele está levando as suas lágrimas, ele está levando diante de Deus a tua angústia, ele está levando diante de Deus o seu sofrimento, e Deus lá dos céus pega as suas lágrimas, pega a sua oração e manda de volta em forma de resposta, e anjo está descendo, mandando a resposta de Deus para a tua vida nesta noite, em nome de Jesus. A resposta está chegando sobre a sua vida. A Bíblia diz, o anjo está subindo com a oração e está descendo com a resposta. Mas pastor, está demorando. Pastor, está demorando. Não, meu irmão, não está demorando. A resposta está vindo sobre a sua vida. A resposta está vindo sobre a sua casa. A resposta está vindo sobre a tua família, meu irmão. Eles sabem de todas as coisas. Eu quero que você canta mais uma vez. Está chorando por quê? Se você tem um Deus, se jamais esqueceu de você, canta comigo. Está chorando por quê? Se você tem um Deus, aleluia, canta, que cuida de você, oh, que jamais esqueceu. Ele sabe de tudo que você está passando, e mandou te dizer, Ele está cuidando, que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio, canta. Lembra de onde você veio e aonde você chegou. Lembra de todos os livramentos. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui.
mas Deus falou. Essa é para você. Este aí vou levantar. Isso, canta isso, amados. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Canta conosco. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Sabe que Jacó via uma escada, ele via anjos. Ele via anjos, amados. Sabe que você jamais pode deixar de fazer? Orar para a tua casa, orar pela tua família, orar pela tua esposa, orar pela sua esposa. Ouça isso. Sabe quem pode boicotar o plano e o propósito de Deus na sua vida? É você mesmo. Sabe quando você pode boicotar os planos e propósitos de Deus na sua vida? Quando o teu coração é tomado de falta de fé, quando o seu coração é tomado de incredulidade, quando o teu coração é tomado de desesperança. Nessa noite Deus está dizendo para mim e para você: aprenda, meu irmão, não importa qual é a situação da sua vida, não importa o que você está vivendo, eu estou cuidando de você, eu estou cuidando da sua casa, eu estou cuidando da sua família, eu estou cuidando dos seus. Ainda que você não está enxergando, eu estou cuidando dos seus. Eu quero ler na Bíblia com você nessa noite, amados. Capítulo de Gênesis ainda. Eu queria que você voltasse a sua Bíblia para o livro de Gênesis. Meu Deus. Gênesis capítulo 28, verso 13. E eis que o Senhor estava perto dele e lhe disse: eu sou o Senhor. Presta atenção, Deus dizendo para Jacó: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, seu pai, o Deus de Isaque. A terra que agora você está deitado, eu darei a você e a sua descendência. Verso 14. A sua descendência será como pó da terra, você se estenderá para leste e para o norte e para o sul, e todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e de sua descendência. Diga assim: existem pessoas, diga forte, existem pessoas que serão abençoadas por aquilo que eu carrego. Diz mais uma vez: existem pessoas que serão abençoadas por aquilo que eu carrego. Verso 15, Deus dizendo para ele: eu estou com você, eu cuidarei de você, aonde quer que você vá. Olha o que Deus disse: e eu o trarei de volta a esta terra, não o deixarei, enquanto não fizer o que te prometi. Meu Deus, Deus não vai largar você enquanto Ele não cumprir as promessas dEle para a tua vida. Você pode andar longe, você pode meter o pé na jaca, pode pecar, Deus tem uma promessa para a tua vida. Sabe o que eu tenho que dizer para você? É melhor você voltar a pedir perdão para Deus, para que as promessas, para que as bênçãos de Deus se cumpram na tua vida, na tua casa e na tua família, em nome de Jesus. Ouça, Deus tem algo novo para a tua vida. Eu vou dizer mais uma vez: está chegando um novo tempo, uma nova estação na tua vida, um novo tempo, uma nova estação na tua casa, em nome de Jesus. Olha a Bíblia, Deus dizendo para ele: enquanto eu não fizer o que eu te prometi, eu não vou te largar, eu não vou te abandonar. Verso 16, meu Deus, verso 16. Sabe por que muitas das vezes Deus não tem como fazer coisa na nossa vida? Porque muitos estão dormindo. O que é isso, pastor? Você está voando, você está buscando tantas coisas, menos a vontade de Deus. Acorda, amado, levanta os seus olhos, aprenda. Deus tem pressa em abençoar a tua vida, Deus tem pressa em abençoar a tua casa. Se posicione diante de Deus, diga assim: Deus, a partir de hoje eu vou te servir como nunca, a partir de hoje eu vou te adorar como nunca, a partir de hoje eu vou ser totalmente seu, nada mais vai afastar a minha vida da sua presença. Deus está esperando você se posicionar
para que Deus possa fazer de você tudo aquilo que Ele deseja fazer. Bíblia, verso 16, Gênesis capítulo 28, verso 16, quando Jacó despertou do sono, meu Deus, ele disse: sem dúvida, o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. O Senhor está neste lugar, meu irmão, assim como Ele está na tua casa, assim como Ele está na sua empresa. Lembra que eu disse no início, você, aonde você estiver, você é uma bênção, Ele está na sua vida. Então Jacó disse: o Senhor está nesse lugar. Eu achava que Ele não estava, eu achava que a minha oração não estava sendo ouvida, eu estava olhando para o problema, eu não tinha percebido a presença do Senhor. Então Deus disse, Ele disse: o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Verso 17, olha para a Bíblia, teve medo e disse: temível é este lugar, não é outro senão a casa de Deus, esta é a porta dos céus. Verso 18, então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro, e a pôs numa coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. Diga assim: Betel, casa do Senhor, casa de oração. Verso 20, então Jacó fez um voto com Deus, dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem que estou fazendo, prover-me de comida e de roupa, verso 21, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Levanta os seus olhos. Jacó percebeu que Deus estava naquele lugar, e Jacó então levanta os olhos e faz um voto com Deus. Sabe aquilo que Deus quer de mim e de você, amados? Deus quer o seu coração e o meu coração. Deus não quer dividir a sua atenção e a minha atenção com nada. Deus não quer dividir você e nem a mim com nada. Ele quer o seu coração, Ele quer o meu coração. Deus quer você por inteiro. Deus quer você por inteiro, meu irmão, minha irmã. Aprenda a entender isso, aprenda a compreender isso. E eu pergunto para você: o que você quer que Deus faça na tua vida? O que você quer que Deus faça na tua casa? Jacó entendeu que Deus estava naquele lugar, então ele fez um voto com Deus, ele clamou a Deus aquilo que ele precisava. Eu digo a você: o que você quer que Deus faça na tua vida? O que você quer que Deus faça na tua casa? O que você quer que Deus faça na tua família? Qual é a necessidade que você quer que Deus faça na tua casa e na tua família? Jacó percebeu que aquele lugar estava tomado da presença do Senhor. Jacó entendeu que aquele lugar estava tomado com a unção do Senhor nosso Deus. E sabe o que ele fez? Ele disse: Senhor, se o Senhor me abençoar na minha ida, abençoar a minha volta, eu serei teu servo, e o Senhor será o meu Deus. O meu Deus. Verso de número 22. E disse: esta pedra que hoje coloquei como coluna será de santuário de Deus, e de tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Levanta os seus olhos. Jacó sabia aquilo que ele precisava. Ele sabia aquilo que ele necessitava naquele dia, amados. Deixa Deus falar com você nessa noite. O que você quer que Deus faça na tua vida? O que você quer que Deus faça na tua família? Jacó precisava ter a sua história mudada. Jacó precisava ter o seu nome mudado. Um homem tomado de imperfeições, um homem tomado de pecados, mas ele ousou dormir, e Deus deu para ele um sonho. Sabe o que Deus está liberando sobre a tua vida, sobre essa igreja nessa noite? Que todas as orações que você tem feito está chegando diante de Deus. Até mesmo aquelas que você está achando que não vai ter resposta, todas elas. Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus tem prazer em abençoar a tua vida. Deus tem prazer em abençoar a tua casa. Deus tem prazer em abençoar a tua vida. Deus quer ver você feliz. Deus quer ver você alegre. Sabe por quê? Porque Ele quer que você entenda quem é o seu Pai, e que você entenda que você é filho de Deus. Então Jacó sonhou com aquela escada, e Jacó sonhou com a oração dele chegando diante de Deus, e com a bênção de Deus chegando sobre a vida dele. E eu pergunto para você mais uma vez: o que você quer que Deus faça sobre a sua vida?
o que você quer que Deus faça sobre a sua família. Eu quero que você se coloque sobre os seus pés. Eu quero que você possa entender algo nessa noite, meu irmão. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que você está enfrentando. Eu não sei o que você espera que Deus faça sobre a sua vida. Mas de uma coisa eu sei: o mesmo Deus de Abraão, o mesmo Deus de Isaac, o mesmo Deus de Jacó, Ele é o seu Deus, Ele é o meu Deus. Ele está aqui para ouvir a minha oração e para ouvir a tua oração. Por isso eu quero que você cante mais uma vez conosco. Ele está aqui nessa noite. Ele sabe de tudo que você está passando. Ele sabe de tudo que você está enfrentando. Ele sabe dos seus sofrimentos. Ele sabe das suas angústias. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, e jamais se esquecer. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando de você. Lembra de onde? Lembra de onde você veio e aonde você chegou. Lembra de todos os livramentos. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui. Isso. Mas Deus falou assim: Esse aí vou levantar. Canta. E onde colocar? E onde colocar a mão eu vou abençoar. Oh Deus, canta. Não chore, quem cuida de você não dorme. Diga, levanta. Tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te que falar tudo vai passar. que tudo vai passar. Por mais uma vez, lembra da onde? Lembra de onde você veio e aonde você chegou. Lembra de todos os livramentos. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui. Mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar as mãos? E onde colocar as mãos eu vou abençoar. Canta. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer Que vai que acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. isso, canta, Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Fecha os olhos, Pai. Nós estamos na Tua presença nesta noite, Senhor Jesus, porque nós sabemos que todas as nossas orações, elas são ouvidas e respondidas. Pai, nós sabemos que todas as vezes que estamos na Tua presença, no ambiente da Tua glória, assim como Jacó deitou e viu uma grande escada que tocava os céus, assim como Jacó viu miríades de anjos subindo, miríades de anjos descendo, todas as vezes que esses anjos subiam, levavam a oração do seu povo diante do Senhor, e todas as vezes que esses anjos desciam, traziam a resposta de cada oração, a resposta de cada petição,
petição, de cada oração feita, de cada clamor feito na tua presença. Pai, nessa noite eu oro, Senhor, e te peço que cada oração que o teu povo, a tua igreja tem clamado diante do Senhor, responda a cada uma delas, Pai. Aquelas orações feitas pelas madrugadas, aquelas lágrimas que só o teu povo e o travesseiro sabe, aquelas lágrimas feitas talvez na rua, no trabalho, em casa, sozinho. Deus, responda a cada oração, responda a cada clamor da sua igreja e do seu povo. Pai, que o seu povo se sinta cuidado, amado, protegido, abençoado pelo Senhor. Pai, que a cada dia os seus olhos, a sua atenção possa ser voltada e direcionada à vida da sua igreja. Nesta noite nós abençoamos a tua igreja, Pai, que nós possamos entender que o Senhor é um Deus que muda a história, o Senhor é um Deus que muda destinos, o Senhor é um Deus que não olha no passado, mas o Senhor olha para o futuro que o Senhor tem para cada um de nós, um futuro de paz, cheio de esperança, cheio de graça, cheio de alegria. E por mais uma vez eu declaro sobre o teu povo, e por mais uma vez eu declaro sobre a tua igreja, está chegando um novo tempo, está chegando uma nova estação sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, Pai. E neste momento eu te peço, Senhor, que o Senhor possa continuar falando com a tua igreja, falando com o teu povo, Senhor. Muito obrigado por essa noite, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado por cada irmão que nessa noite está conosco na tua casa, aqueles que estão conosco no culto presencial, aqueles que estão conosco no culto online, ó Pai, eu os abençoo de uma forma especial. Eu quero declarar sobre a vida deles que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas, agora e para todo sempre. Amém e amém. E graças a Deus, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que você possa ter uma semana repleta de bênçãos, repleta de graça. Não vá embora, diz para esse irmão para que ele possa ter uma semana abençoada, em nome de Jesus. Temos lanche na cantina, não saia sem visitar a nossa cantina, em nome de Jesus. Que Deus continue abençoando a tua vida e a tua casa, em nome de Jesus.